que os Estados Unidos já identificaram os alvos a serem atingidos dentro da Venezuela, seriam bases militares operadas pelo cartel de los Soles no tráfico de drogas. A administração Trump já decidiu e que sim, irá atacar essas bases do cartel de los Soles dentro do território venezuelano. O jornal também disse que essa iniciativa tem como objetivo decapitar todo o regime venezuelano. E pelo andar da carruagem, aparentemente nós vamos ter mais algumas pessoas aí tendo seus passaportes suspensos e talvez sofrendo até uma Magnitsky. Eu vou te explicar. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Trump nega que esteja planejando atacar Venezuela. Imprensa norte-americana foi desmentida pelo presidente em coletiva. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou nesta sexta-feira estar considerando atacar a Venezuela após os jornais Miami Herald e The Wall Street Journal afirmarem que o governo americano se prepara para bombardear instalações militares no país sul-americano. Trump foi perguntado por jornalistas quando estava a bordo do avião presidencial sobre as informações publicadas nesses jornais com base em uma conversa com fontes ligadas ao governo, e respondeu: "Não são verdadeiras." O presidente norte-americano não se estendeu na resposta e voltou a usá-la quando voltou a ser questionado sobre decisões militares contra a Venezuela. Segundo o Miami Herald, os ataques aéreos poderiam ocorrer em questão de dias ou inclusive horas. Já o Wall Street Journal disse que a decisão ainda estava sobre a mesa. Se fossem realizados, os ataques representariam uma escalada das tensões com o governo de Nicolás Maduro, iniciada com o envio de cerca de 10 mil militares ao Caribe, sob a alegação de combater o envio de drogas aos Estados Unidos. As forças americanas atacaram ao menos 15 lanchas aparentemente carregadas com drogas e causaram 61 mortes. A ONU acusou o governo Trump de ter violado o direito internacional com esses ataques e os considerou execuções extrajudiciais. Está prevista para os próximos dias a chegada ao Caribe do porta-aviões USS Gerald Ford, o mais moderno e importante da frota americana, que se unirá à ampla mobilização naval em águas próximas à Venezuela. Convenhamos que se Trump fosse atacar as bases militares na Venezuela, ele não avisaria. Então tudo pode acontecer, e ele não estaria enviando o maior porta-aviões do mundo para o Caribe à toa. De acordo com o jornal Washington Post, o ditador venezuelano Nicolás Maduro pediu em carta a Putin mísseis, radares e aeronaves modernizadas após as forças americanas se concentrarem no Caribe. Além disso, Maduro também ameaçou retirar a nacionalidade de quem apoiar uma possível invasão dos Estados Unidos. Quem vai trazer aqui as atualizações para a nossa audiência é, claro, ele, o nosso queridíssimo correspondente internacional, Ivan Kleber, que já está aqui conosco no telão para nos atualizar. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a você e a toda a audiência do Jornal da Oeste. Olha, eu preparei uma listinha aqui, vim prevenido, porque temos várias atualizações chegando do Caribe, dos Estados Unidos e da Venezuela. Então eu vou aqui trazer em ordem cronológica os acontecimentos do dia e inclusive repercutir essa publicação do Washington Post. O dia começou agitado pela manhã, Geisiane, porque o jornal Wall Street Journal publicou uma matéria dizendo que os Estados Unidos já identificaram os alvos a serem atingidos dentro da Venezuela, seriam bases militares operadas pelo cartel de los Soles no tráfico de drogas. Lembrando que na Venezuela, Geisiane, segundo os Estados Unidos apontam, né, o cartel já controla as forças armadas. Então essas bases militares da Venezuela, na verdade, são bases do cartel de los Soles, que incluem aeroportos, postos de pista e portos. Depois disso, Geisiane, nós tivemos uma matéria do jornal Miami Herald dizendo que a administração Trump já decidiu e que sim, irá atacar essas bases do cartel de los Soles dentro do território venezuelano. O jornal também disse que essa iniciativa tem como objetivo decapitar todo o regime venezuelano.
Logo depois dessas duas publicações, então, do Miami Herald e do Wall Street Journal, o presidente americano Donald Trump veio a público dizer que não, que ele não tem intenção de atacar a Venezuela. Agora, é meu dever aqui lembrar a audiência que também, antes dos Estados Unidos bombardearem o Irã em junho, lá as instalações nucleares do Irã, coisa de 2 ou 3 dias antes, o presidente americano Trump disse que o Irã teria 2 semanas para decidir sobre um acordo. 2 dias depois, os B-2 já estavam sobrevoando o espaço aéreo iraniano. Então, se eu fosse o Maduro, eu não confiaria muito aí nessa declaração do presidente americano Donald Trump. Outra informação importantíssima, a revista Newsweek diz que mostram que os navios de guerra americanos estão prontos para atacar a Venezuela. Essa publicação também foi feita hoje pela revista Newsweek. E uma fonte, está aí as imagens, perfeito, a nossa direção, como sempre, é muito rápida e colocando as imagens disponibilizadas pela revista Newsweek, e uma fonte do jornal New York Post, que tem uma fonte dentro, muito próximo da Casa Branca, declarou que, eu separei aqui, os dias de Maduro podem estar contados, próximos do fim. A declaração é a seguinte, abre aspas, Maduro está acabando e uma Venezuela livre e próspera está surgindo. Em poucos dias, Maduro existirá apenas no passado e no julgamento da história. Geisiane, não termina por aí as atualizações, tá? A deputada, congressista pelo estado da Flórida, Maria Elvira Salazar, do Partido Republicano, aproximadamente 1 hora atrás, publicou em sua rede social X o seguinte, Maduro queria um Natal antecipado, mas o Halloween sempre vem primeiro. Em uma alusão aí, o regime venezuelano antecipou o Natal em quase 3 meses. Agora a Maria Elvira Salazar, então, fez essa publicação dizendo que o Natal Maduro queria o Natal antecipado, mas o Halloween sempre vem primeiro. A Maria Elvira Salazar é uma das congressistas mais empenhadas ali nas questões da América Latina. Ela ficou conhecida no Brasil, principalmente depois que segurou a foto do ministro Alexandre de Moraes em uma sessão lá nos Estados Unidos. Ela ficou conhecida no Brasil depois desta fotografia. Então, aí a gente tem essa matéria que você trouxe do jornal Washington Post, que declara praticamente que Maduro está implorando por ajuda da Rússia e da China. Mas diante desse contexto, dessas atualizações que a gente trouxe aqui, Geisiane, qualquer ajuda que a Rússia agora ou a China é tarde demais. Bom, vamos lá então, Ivan Kleber, vou trazer aqui para o nosso debate os nossos queridos comentaristas, Jorge Serrão. Olha só, Serrão, você que abriu aí o jornal falando sobre o Halloween, a Maria Elvira Salazar também deu a pitadinha dela ali sobre o Halloween. Estamos reverberando aqui esse ataque aí que pode acontecer dos Estados Unidos em relação à ditadura da Venezuela. Nicolás Maduro, ditador, portanto, prestes a cair aí depois de anos e anos no poder. Sua pergunta ao nosso queridíssimo correspondente internacional, Ivan Kleber. Ela mandou bem, né, Ivan Kleber? Na Venezuela, todo dia é dia das bruxas. Agora, quem tem bancado uma bruxa malvada é a ONU. E a ONU agora está querendo criminalizar os Estados Unidos da América. No Rio de Janeiro, estamos vendo aí um movimento aqui do Ministério da Justiça, de determinadas autoridades, políticos de esquerda, de tentarem criminalizar o governador do Rio, alegando que ele ordenou uma chacina, né, contra os narcotraficantes do Rio de Janeiro. E a ONU vem com exatamente o mesmo argumento contra os Estados Unidos da América, alegando que os ataques aos barcos foram mortes de inocentes sem julgamento, sem defesa, sem direito ao pleno direito de defesa. É a narrativa internacional, então, não é um fato isolado, né? Os esquerdistas ideológicos na ONU, que não aceitam suavizar o terrorismo, jogam baixo em qualquer lugar do planeta, né? Olá, Serrão, que sexta-feira, não é? Agora a ONU, então, faz essa defesa do regime de Nicolás Maduro. Abre aspas aqui para o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, e nós vamos fazer uma conexão com o Brasil, tá, Serrão? Ele declarou o seguinte, em referência aos ataques que os Estados Unidos vêm fazendo aí nas narcolanchas no Caribe. Esses ataques e seu custo humano crescente são inaceitáveis. Os Estados Unidos devem pôr fim a eles. De modo geral, a ONU acusou os Estados Unidos de violar o direito internacional com ataques
a embarcações no Caribe e no Pacífico. Agora, qual é a curiosidade e a conexão com o Brasil, Serrão? O Volker Turk é a mesma pessoa lá da ONU que condenou a ação, ou melhor dizendo, que estava horrorizado, né? O escritório dele disse que estava horrorizado com a operação policial realizada no Rio de Janeiro na última terça-feira, dia 28. Nesse sentido, a gente vê uma conexão direta com a ação dos Estados Unidos no Caribe e a ação do governador Cláudio Castro no estado do Rio de Janeiro, lá na cidade, melhor dizendo, do Rio de Janeiro. A mesma pessoa, Serrão, que reclamou de um, reclamou de outro agora. Me parece que o Volker Turk está muito preocupado em defender o status quo das coisas. Ele não faz uma referência, por exemplo, a números que o governo americano apresentou, principalmente o presidente Trump vem dizendo isso, que a cada embarcação desta, que é interceptada pelas forças americanas, vidas nos Estados Unidos são salvas. Os números indicam que aproximadamente 100 mil pessoas morrem por ano em virtude, não é, do uso das drogas, enfim, desse contrabando. O que o presidente Trump está fazendo é cumprir uma que não faz uma declaração sequer. Geisiane, eu devolvo para você. Carol Esponza, nós estamos com o nosso queridíssimo correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta. Ivan, a gente tem uma segunda Maria aí, a Maria Corina, né, que é quem faz articulação com os Estados Unidos em relação à Venezuela, dando uma declaração sobre a proposta desastrosa do Lula, né, naquela reunião que a gente estava esperando que finalmente fossem tratadas, né, seriamente as tarifas, né, não apenas um palco político ali que o nosso presidente cavou, e ele foi lá com essa proposta patética de fazer uma mediação com a Venezuela, como se a gente estivesse ainda na fase de mediação. Como é que isso foi visto? Como é que Lula foi visto no cenário internacional diante dessa cena? Olá, Carol. Sempre uma alegria também estar aqui com você na Oeste. Olha, péssimo. Agora não podemos esquecer, quando a Maria Corina Machado fala, ela fala na qualidade de Prêmio Nobel da Paz. É assim que, né, a Maria Corina Machado se refere. Então, realmente foi um desastre. Do ponto de vista de quem faz cobertura e análise geopolítica, não dá para entender qual era a intenção do Lula. Os Estados Unidos jamais iriam permitir uma mediação do Lula nessa questão. A Maria Corina Machado ainda lembrou que o Lula foi sequer capaz de manter a segurança da embaixada do Brasil na Venezuela, né? Teve aquele episódio lá atrás. Então, a Maria Corina Machado acaba dando aí essa mensagem direta para o Lula, coloca ele completamente de fora das negociações, ela que tem sido a grande líder da oposição, lembrando que se Nicolás Maduro cair e o resultado eleitoral da eleição de julho do ano passado for devidamente respeitado, é Edmundo González Urrutia, que assume o poder na Venezuela, e não Maria Corina Machado, mas ela é o símbolo, né, da oposição lá na Venezuela. E olha só, temos uma informação aqui, o Geisiane e a audiência, e Carol, que a oposição lá na Venezuela está um pouco dividida. Isso porque o Capriles, acho que o pessoal vai lembrar dele aí, lá atrás, são uns 10 anos atrás, ele era o grande representante da oposição, ele sugeriu que os Estados Unidos não deveriam atacar a Venezuela e que a opção do diálogo seria a melhor opção, as negociações na mesa. Vale lembrar que o Capriles que isso já foi tentado várias vezes e não teve jeito, o Nicolás Maduro ainda está lá no poder na Venezuela, mas, segundo essa fonte do New York Post, aparentemente os dias de Nicolás Maduro no poder estão contados e a Maria Corina Machado, tanto ao Capriles quanto ao Lula, deu a resposta que tinha que dar. E agora é confiar na administração Trump. Geisiane, eu devolvo para você. Ivan, já que a gente está falando aqui de narcotráfico, tendo em vista aí tanto esse cenário, né, porque é sempre importante lembrar que o Maduro está sendo procurado por ser narcotraficante. É essa acusação bem clara dos Estados Unidos, né? Então é um terrorismo narcotraficante, além, claro, da ditadura, aquela coisa toda que a gente sabe, mas principalmente pelo narcotráfico. A gente faz conexão, claro, com a operação aqui do Rio de Janeiro também, mas além disso, Ivan, eu quero trazer aqui para a gente que compartilhando uma matéria daqui, da revista Oeste, Martim De Luca, que é advogado Donald Trump, criticou as instituições brasileiras depois daquela fala desastrosa do Lewandowski, né, que disse que não tinha intenção de classificar organizações criminosas como terroristas. Está aí na tela para vocês, então. Ele compartilha ali a matéria da Oeste e fala o seguinte: tenho certeza que não. Imagine as consequências colaterais de tal designação. Ivan, eu quero te ouvir a respeito disso, porque, bom, primeiro eu queria entender se o Brasil em algum momento seria considerado
considerado cúmplice da Venezuela, tendo em vista o próprio Foro de São Paulo, tendo em vista algumas declarações do Mauro Vieira e do Celso Amorim, não agora, mas naquele período eleitoral, entre aspas, aqui do ano passado lá na Venezuela, tendo em vista, portanto, também que essas declarações do advogado do Donald Trump em relação ao que aconteceu aqui no Rio de Janeiro e... Aqui no Rio de Janeiro, estou em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E também por conta do projeto do Derrite, né? Agora que ele está aí nesse projeto em campanha para tornar o crime organizado terrorismo. Quero te ouvir aí sobre esse bem bolado, Ivan. Então, Geisiane, é muito boa a sua colocação. Olha, se o Brasil será considerado cúmplice, eu acho que não. Mas o governo brasileiro, representado aí sim por Lula, o Partido dos Trabalhadores, eventuais outros partidos membros do Foro de São Paulo, o establishment brasileiro, esse sim, você pode ter certeza que a chance é bem grande de que isso aconteça, não é? A gente está vendo toda uma movimentação na América do Sul, na América Latina, o Paraguai e a Argentina, que já classificaram o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, transformando a questão em um ponto regional, não só mais nacional no Brasil. Eu não excluo a possibilidade do Equador, nos próximos dias, também seguir o caminho do Paraguai e da Argentina, e a gente vê aí como o Martin de Luca, né, advogado do Trump, no caso, Truth versus Alexandre de Moraes, junto lá com o Rambo, fazendo as publicações, acompanhando o caso, e isso significa, Geisiane, que quem tem que saber lá nos Estados Unidos já está sabendo, já está acompanhando tudo o que está acontecendo, e essa relutância do establishment brasileiro, do sistema brasileiro, do governo brasileiro, dê o nome que você quiser, a classificar essas duas organizações como organizações terroristas, vai colocando cada vez mais o governo do PT numa saia justa, vai isolando ainda mais. Não vamos esquecer, junto com o anúncio da Argentina e do Paraguai de classificar ali os dois grupos como organizações terroristas, também veio o anúncio de que eles estão reforçando sua posição de defesa nas fronteiras. Ninguém aqui está falando que a Argentina e o Paraguai pretendem invadir o Brasil, muito pelo contrário, eles querem se proteger, e isso pode ser uma ação coordenada junto com os Estados Unidos. Por isso eu citei o Equador, né? São os 3 países hoje que estão trabalhando aí lado a lado com os Estados Unidos, a Argentina, o Paraguai e o Equador. Então, nesse sentido, a gente tem a notícia, olha só, praticamente metade do Mercosul está querendo se proteger do Brasil nas fronteiras. Isso é um assunto muito delicado e eu acredito que o governo brasileiro não está levando a sério essa questão, pelo menos como deveria. Por hora, eles podem contar com um tweet ou outro da ONU. Agora, eu sugiro eles perguntarem para o Maduro se a defesa da ONU é o suficiente para manter as coisas como estão. Eu acredito que não, e o Maduro já pode ter a resposta. Acredito que ele está há dias sem dormir, viu, Geisiane? Cara, eu acabei de ver um comentário agora no X que chamou muito a minha atenção. E pelo andar da carruagem, aparentemente nós vamos ter mais algumas pessoas aí tendo seus passaportes suspensos e talvez sofrendo até uma Magnitsky. Eu vou te explicar. Todo mundo, o Brasil inteiro viu a vergonha que foi quando o diretor da Polícia Federal desmentiu o Lewandowski na frente de toda a imprensa brasileira. Lewandowski disse que a Polícia Federal e o Ministério da Justiça não havia sido avisados sobre a operação no Rio de Janeiro. Na sequência, o diretor da Polícia Federal vai lá e fala que isso é mentira, que na verdade eles foram avisados sim e decidiram não participar. Por que que a Polícia Federal, sob o comando do Lewandowski, decidiu não participar dessa operação? Bom, aí entra no jogo agora um cidadão que é o filho do Lewandowski. Recentemente ele ficou famoso porque, coincidentemente, o filho do Lewandowski é advogado aí de um desses sindicatos envolvidos no desvio do dinheiro dos velhinhos e também é advogado de uma dessas empresas envolvidas ali na operação do carbono, das facções criminosas, né, que faz a adulteração da gasolina no Brasil. Aí eu tava ontem olhando no X e vejo essa postagem aqui de ninguém mais, ninguém menos do que o advogado do Donald Trump. Aqui ele tá fazendo aqui tá em inglês, eu vou trazer para tradução já. Aqui ele tá falando como que o Gilmar Mendes e o Flávio Dino ficaram do lado dos traficantes, criticaram publicamente a operação no Rio contra o Comando Vermelho, um dos sindicatos de crime mais violentos da América Latina. E ele discursa um pouco sobre o quão preocupante é, né, quando os juízes, o Supremo Tribunal Federal parece que fica contra a polícia e a favor de bandidos.
Ele estava fazendo um comentário nesse artigo aqui da Revista Oeste, que fala, né? Gilmar Mendes e Flávio Dino criticam a operação contra o Comando Vermelho. Operação mais bem sucedida da história. Não teve um inocente que foi morto. Inclusive, a grande raiva da imprensa no Brasil é porque não morreu nenhum morador, nenhum estudante ou criança para que eles pudessem usar essa imagem contra a polícia. Essa é a grande raiva deles. Mas logo embaixo, essa pessoa aqui, ó, Maria P., Dama da Noite, publicou algo interessante. Ela publicou: o filho do ministro da Justiça, antigo ministro da Suprema Corte, é um advogado para o PCC. Talvez isso explique o porquê que eles estão gritando tanto. E aqui ela colocou a matéria em questão. Assim você consegue ver. Aqui ele colocou, ó, filho do Lewandowski é advogado para uma empresa ligada ao PCC. Um alvo da Polícia Federal, do Ministério Público de São Paulo, que essa, na verdade, foi uma operação que São Paulo fez, tá? A Polícia Federal não participou. Repare, aqui ele está falando sobre os ministros da STF, o advogado Donald Trump, aqui essa mulher publica isso, e logo embaixo, olha o que ele publica. Ok, got it. Opa, valeu! Nesse pequeno comentário que ele faz aqui, ó, sobre essa questão do Lewandowski, também ajudando no caso da JF, esse cara, o filho do Lewandowski está em todas. O Martin DeLuca, advogado do Donald Trump, vai, opa, valeu. Ele parece assim, opa, obrigado por essa informação, vou trabalhar em cima dela. Então nós estamos agora vivendo um momento muito curioso no Brasil, tá? Nós temos aí Paraguai, Uruguai e Argentina fechando a fronteira com o Brasil por causa do PCC e do Comando Vermelho, porque o Brasil virou um exportador de narcotráfico, um exportador de facções criminosas. Donald Trump iniciando ações militares e políticas contra o narcotráfico na Venezuela e na Colômbia. Os governadores do Brasil se unindo contra o narcotráfico. E apenas Lula e o STF e a esquerda estão defendendo essa galera. E para piorar, o filho do ministro da Justiça é advogado de uma empresa ligada ao PCC. Esse mesmo ministro da Justiça que ficou sabendo sim da operação e decidiu não participar. Quase que uma defesa escancarada dessas facções. Então eu acho que está na hora desse cidadão aqui ficar famoso, né? Ele tem que ficar famoso mesmo, porque ele é um excelente advogado. É impressionante. Todas as empresas envolvidas em alguma forma de crime contratam o filho do ministro da Justiça para defendê-los. E vai o ministro da Justiça e se recusa a participar da operação contra o narcotráfico no Rio de Janeiro, no qual o Brasil é hoje, 25% da população brasileira vive sob o comando de facções criminosas, o equivalente a aproximadamente 50 a 60 milhões de pessoas. Democracia venceu, o amor venceu, não reclame, senão a Polícia Federal, que não teve autorização para ajudar a Polícia Militar no Rio de Janeiro para lutar contra o narcotráfico, essa mesma Polícia Federal pode arrombar a porta da sua casa porque você está criticando aqueles que defendem o crime.